A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Então, querido, fica conosco aí até o final, porque hoje nós temos aqui um assunto muito interessante, não só serve para os professores de escola dominical, os alunos, mas para todos nós, né? Que é a mordomia do tempo. O tempo ele tem sido um problema para muita gente, né? Pode ser que uns tenham tempo de mais, outros de menos, mas nós vamos estudar esse assunto muito importante para nós, onde com certeza nós vamos aprender mais um pouquinho de entender essa questão do tempo e saber aproveitar ele de uma forma melhor, que é o nosso objetivo aqui nessa lição. A lição aqui é a lição de número 8, de 25 de agosto de 2019, é a mordomia do tempo, né? É isso que nós vamos estudar agora e com certeza vai ser uma boa aula, né? Aqui vai ser um resumo, mas com certeza o professor vai dar uma boa aula e com certeza todos aqueles que assistir esse vídeo vão se interessar muito mais ainda por esse tema que ninguém pode fugir dele, todo mundo tem um tempo, né? Então nós vamos ver isso aí. E também eu queria deixar para você aí essa oportunidade, primeiro te agradecer por estar aí no meu canal e também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, se você desejar. Nós temos muitos outros estudos, né, além da revista da Escola Dominical. Você pode aí dar uma olhadinha no nosso canal, se inscrever, nos ajudar a ranquear o nosso canal aí, ok? E que se você também não esqueça de dar um toquinho aí no sininho, para quando vier uns vídeos novos você já recebe, ok? Então fica aí conosco até o final. Bem, a mordomia do tempo é o assunto hoje. O texto áureo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Né? Remir o tempo aqui é aproveitar o tempo de uma maneira correta, né? Está em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. A verdade prática, ela fala que não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso a gente tem que aproveitar bem, né? Fazer ele com muito cuidado, para que depois já era, né? Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8. Muito conhecida essa passagem, né? E o objetivo geral dessa lição é conscientizar-se de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Então, tempo, alguns dizem, né? Tempo é dinheiro, tempo é saúde também, né? Então, nós vamos estudar isso agora. Bem, nós, partindo desse princípio, que nós temos que ter essa certeza de que não podemos jamais recuperar o tempo perdido. O que passou, passou. É, nós tentamos fazer de novo, fazemos, mas aquele tempo já era. Agora, nós podemos fazer o que não fizemos em outro tempo, porque aquele já passou. Então, às vezes as pessoas ficam olhando para trás e pensando no tempo que elas perderam, né? E quanta coisa boa ela poderia ter feito e não fez. E isso, às vezes, né, traz assim uma certa frustração na vida da pessoa. Então, aproveitar o tempo também é uma grande disciplina. Muitas vezes nós temos que saber aproveitar o tempo, porque senão, olha, a gente perde tempo mesmo. Muita coisa boa a gente deixa de fazer, porque a gente não se desperta que o tempo não para. Às vezes a gente para de bobeira, mas o tempo não para. E quando a gente para, deixamos de fazer aquilo que tinha que fazer, o tempo continua rolando. Ele não para, né? Então, segundo a Bíblia, aqui já na introdução, o tempo, a origem do tempo, segundo a Bíblia, está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra, o ser humano. Agora, uma coisa interessante que Deus, ao criar tudo, ele podia fazer assim, ó, e aparecer tudo de uma vez, né? Mas Deus, já entrando Deus é eterno, né?
Mas Deus já entrando aí na intervenção do tempo, ele já mostra que há um tempo para cada coisa, né? Houve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Então, nesses 6 dias, Deus foi criando uma coisa de cada vez, cada um no seu lugar. Então, aproveitar o tempo não é também você sair atropelando todo mundo, o tempo, querer fazer tudo de uma vez, entendeu? Isso aí é muito importante a gente entender, que aproveitar o tempo também não significa você querer fazer tudo de uma vez, não. É saber aproveitar o tempo fazendo cada coisa no seu devido tempo, né? Você não pode fazer tudo de uma vez para querer aproveitar o tempo. Deus não fez assim, e podia, né? E pode, mas Deus não fez assim. Ele começou no primeiro, no segundo, no terceiro, e foi fazendo as coisas normalmente, cada dia, né? Conforme Jesus ensinou a gente, basta cada dia o seu mal. Aproveitar o tempo é não ficar por aí apavorado, querendo fazer tudo de uma vez, não. Entendeu? Bem, os conceitos importantes que nós vamos ver aqui da palavra tempo. A palavra tempo, segundo o autor, tem vários significados, né, dependendo do contexto, de tempo. Você entra no dicionário, você vai ver ali muita coisa dito a respeito do que é o tempo, o seu significado. E é meio complexo, né? Mas nós vamos usar aqui o do que o autor coloca aqui. O tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, né? E a medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada, ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, entendeu? Os dias, semana, séculos, são tempos, né? Então os tempos agora são medidos, né? São medidos. Na eternidade não sabemos como Deus lidava com essas situações, mas hoje nós temos que medir o nosso tempo é medido. Tem uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 1 século, milênio, né? Horas, minutos, segundos, então está tudo encaixado dentro do tempo. Hoje nós podemos medir o tempo é limitado, né? Há limite dentro dos tempos. E uma coisa interessante, que a responsabilidade de usar o tempo é nossa. Eu vou dar conta do meu tempo um dia a Deus. E muitos já estão dando conta do seu tempo aqui na terra mesmo, porque não souberam usar o seu tempo, né? Então, a responsabilidade do uso do tempo, ela é exclusivamente nossa, certo? E antes de eu entrar aqui no tempo, o tempo da Bíblia e na teologia, o tempo na Bíblia e na teologia, há uma coisa interessante, que o tempo é igual para todo mundo. Ele pode ser o presidente da república ou ele pode ser um desocupado na vida. O tempo é igual para todo mundo. Ele vai ter 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos do que isso. Entendeu? Então, ninguém tem mais tempo do que o outro. A gente que inventa, nós que inventamos isso. Não, ele tem mais tempo do que eu, mais tempo. Não, o tempo é igual para todo mundo. Nós temos que saber aproveitar ele e saber usar, certo? E todos nós precisamos de um relógio, é claro, né? Para você poder controlar o tempo, o teu tempo. Bem, Deus criou o homem, o tempo, ele formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo, ok? Então, assim, veja bem, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia a sua origem, começo e muitas menos o conceito de eternidade. Na verdade, o homem ficaria perdido, entendeu? Se nós não recebêssemos de Deus essa dimensão do tempo, do que é o tempo, Deus já deu tudo programado para a gente, nós viveríamos perdidos, sem noção das coisas, entendeu? Então o tempo é uma forma de você se localizar, para você ter começo, meio e fim, porque sem você ter noção do tempo, você fica perdido, né? Bem, a Bíblia ela emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vamos ver aqui, número 2, versículo 1. No princípio, a eternidade, no gênero livro das origens de todas as coisas,
O primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse aqui significa, no hebraico, a expressão no princípio é Beresh, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus ou do seu Kairos, né? Isso aqui é importante. João capítulo 1, versículo 1, expressa esse princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, está em Gênesis. Agora que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, se referindo ao princípio e se referindo à pessoa de Jesus, a sua divindade. Bem, nós vamos ver aqui a outra parte, Yom, palavra hebraica que corresponde ao dia natural, né? Quando lá no Velho Testamento é usado essa palavra Yom no hebraico, ela está correspondendo ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano, é o dia a dia da qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere nesse tempo Yom, o dia natural. Então todos nós, todo ser humano tem esse dia, certo? Ninguém está fora dele, todo mundo tem 24 horas por dia, todo mundo tem 7 dias da semana, não tem como fugir disso, não tem desculpa, né? E tem o Cronos aqui, Cronos é o termo grego para tempo que pode ser medido, contado e definido. Na teologia, ele é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Nós vemos aqui o tempo natural, que Deus nos deu para a gente usar, né? E temos aqui o crono, que pode ser medido, contado e definido, ok? É o tempo do homem, é o tempo cronológico. Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se semanas, meses, isso já nesse termo aqui, ok? É nesse sentido que o salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Está no Salmo 90. Bem, agora nós vamos ver aqui o Kairos. Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo, certo? O apóstolo Pedro, ele escreveu, tirando isso lá do Salmo, né, no Velho Testamento, que os amados, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, certo? Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, quando Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, eles lhe perguntaram se nesse tempo Jesus ia restaurar Israel. Aí Jesus disse para ele: olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que os pais estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus tem o seu tempo, e é o Kairos, que é o tempo de Deus. Então não adianta a gente querer entrar nesse mérito, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Às vezes Deus promete uma coisa e a gente pensa que é no nosso tempo. Se marca lá, daqui a 10 minutos, nem sempre, certo? Às vezes Deus te promete algo, né? E você pensa que é no Cronos, mas Deus prometeu no Kairos. 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, quando Deus disse a Adão que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, isso aí levou o quê? 4000 anos para acontecer, né? Segundo a cronologia bíblica. Então, não podemos entrar nesse mérito. Tem o tempo de Deus e temos o tempo nosso. E nós temos que entender isso para que nós não venhamos ficar confusos, certo? Bem, vamos para a segunda parte. Mordomia do tempo. Remindo o tempo, é o número 2 aqui. Bem, mordomia do tempo. Nós somos responsáveis pelo nosso tempo. E nós vamos dar conta do tempo que Deus nos deu. Essa mentalidade nós temos que ter. Não tem como fugir dela e não existe desculpa. Bem, remindo o tempo é único e não podemos, né, em hipótese alguma, recuperar ele. Já era, o que passou, passou. Entendeu? Agora o autor traz um detalhe aqui muito importante de como muitas pessoas têm usado o seu tempo, certo? Porque quando a Bíblia diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Eu tenho que saber usar o meu tempo.
Eu tenho que saber aproveitar o tempo. A Bíblia, querido, nos exorta, isso é muito sério. A Bíblia nos exorta para ver que como a prudência, às vezes, na nossa vida, nos faz levar a perder muito tempo. Então, veja prudentemente como andais. Entendeu? A pessoa chama a pessoa de nécio, insensato. Entendeu? Aquela pessoa que não sabe aproveitar o tempo que Deus deu a ele, a Bíblia considera essa pessoa como insensata. Entendeu? Sábio é a pessoa que sabe usar o tempo que Deus deu a ele. Entendeu? Usar bem. Certo? Então, essa é a questão que nós temos que entender. Usar o tempo bem é sabedoria de Deus. Então, olha só essa estatística aqui. O Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. Olha só. Então, se está vendo ainda coisa que vai produzir, mas 9 horas na internet é muita coisa, gente. O dia tem 24 horas, a pessoa tem o trabalho dele. Ah, mas eu trabalho na internet. Isso aí é outra história. Mas que é um dos 3 países em que a população passa mais de 9 horas na internet. Esse é um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Então, o Brasil está a 3 horas e meia além da média mundial. É muita coisa, gente, né? Você imagina isso? Então, e se passa só fazendo joguinho, julgando, e só no Facebook, Instagram, entendeu? É só vendo filmes, quer dizer, é uma perda de tempo muito importante que poderia estar sendo usado, né? Nem sempre tudo aquilo que a gente gosta é bom. Não, mas eu gosto disso, tá certo. Eu gosto, mas está sendo bom para mim? Vai me trazer dividendos para o futuro? Entendeu? Ou eu vou continuar com a mente vazia? Então, isso é importante a gente saber, né? Então, remir o tempo significa não desperdiçar o tempo. Eu acredito que há nesse meio aqui muito desperdício de tempo que vai fazer muita falta no futuro. Entendeu? Nós cristãos, nós temos que saber aproveitar o nosso tempo. Entendeu? Às vezes nós conversamos muito, né? Fiado, murmuramos, falando mal da vida dos outros, nós falamos coisa que não devia, conversamos coisas muito chulas, que não traz edificação nenhuma. Às vezes tu passa 2, 3 horas conversando com alguém, tu sai dali com a mente vazia, às vezes até aborrecido, aí você vê o tempo que você perdeu. Entendeu? Às vezes a pessoa passa tempo falando mal, coisas que não vai trazer edificação nenhuma, só vendo defeito, coisa ruim. Então tudo isso é uma amostra de que nós não estamos sabendo usar o nosso tempo para a glória de Deus, né? Nós podemos usar o nosso tempo para benefício das pessoas, nosso benefício, mas também para a glória de Deus, entendeu? Isso é muito importante. Então, contar tempo. O salmista, ele ensina-nos ele fez essa oração, né? Nesse salmo ele diz, ensina, falando para Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você sabe contar os seus dias, você está pedindo a Deus para te ensinar a aproveitar o teu tempo. Quando o salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, está significando que você precisa aprender a usar o seu tempo, a aproveitar o seu tempo, a não desperdiçar o seu tempo. É como se o salmista falasse, Senhor, me ensina, Senhor, a aproveitar o meu tempo. Me ajuda a aproveitar o tempo. Muitas vezes eu tenho que fazer essa oração, pedir a Deus que nos ajude a aproveitar o nosso dia, né? Jesus disse o seguinte, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aprendamos, pois, a contar o tempo que Deus nos deu. Ou seja, se você está sofrendo pelo dia de amanhã, você não está aproveitando o dia de hoje. Entendeu? Você não está aproveitando o dia de hoje. Porque muitas vezes a pessoa não vive o presente, preocupado com o futuro. Como é que eu vou viver bem se eu não tiver fé para confiar em Deus de um dia melhor amanhã? Né?
Se o meu tempo hoje está todo ocupado na minha mente de preocupação, às vezes eu vou até para a igreja adorar a Deus preocupado, não consigo nem adorar a Deus, não consigo louvar a Deus direito, eu não consigo prestar atenção na mensagem. Por quê? Porque a preocupação com o dia de amanhã não permite. Basta cada dia o seu mal. Não adianta você sofrer 2 dias num. Basta o dia de hoje e vamos deixar o dia de amanhã para amanhã. Né? Por isso que a Bíblia diz, ó, não andeis inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Então é importante isso na nossa vida, a gente entender que não adianta eu ficar sofrendo pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. As provas de hoje é pouca, ainda vou me preocupar com a de amanhã? Às vezes você pode achar isso difícil, eu também. Mas nós temos esse meio de se humilhar diante de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É uma questão também de oração, é uma questão de fé. Nós temos que ter fé em Deus, confiar nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Né? Bem, prestação de conta. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais, materiais que Ele nos concedeu. Um dia eu vou prestar conta. Você lembra da parábola dos talentos, das minas? Chegou um tempo que eles foram prestar conta daquilo que eles fizeram. Nós também vamos prestar conta do nosso tempo, porque o tempo é uma dádiva de Deus, entendeu? Então nós temos que prestar isso. Então tudo que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades emocionais, físicas, mentais, entendeu? Daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Um dia, como se Deus vai chegar para nós e vai perguntar, o que você fez com o tempo que eu te dei? Nós vamos ter que dar uma resposta. Né? Quem é salvo lá no tribunal de Cristo vai ter que resolver isso. Ok? Então, Deus nos deu tempo, Ele não vive no tempo. Entendeu? O tempo é nosso. O tempo é da humanidade. O tempo não é nosso. Entendeu? É um dom de Deus a cada ser humano. Cada um recebeu esse dom, o tempo. Então vai ser cobrado. Entendeu? Ora, se o tempo é um dom que Deus nos concedeu, concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Esse é o problema. Entendeu? Faça uma pequena reflexão agora. Você está aproveitando bem o seu tempo? Hein? É um caso para refletir, né? Bem, então, mas Deus fez o tempo para nós. O tempo é nosso. O tempo é dádiva. É próprio da humanidade. Ela deve saber como aproveitá-lo, como usufruir dele o máximo que puder, sem erros, senão desvalorizará suas próprias almas. É essa a situação. Se eu não souber usar o meu tempo, eu vou perder a benção. Ok? Olha, e quando a gente não usa, eu principalmente, se eu não uso o meu tempo bem, eu fico com a consciência pesada. Poxa, podia ter aproveitado o tempo, né? Mas que sirva de lição para o próximo, né? Bem, vamos para o final agora. Como aproveitar bem o tempo? Bem, use tempo para Deus. O crente, especialmente, né? O crente, todos nós servimos a Deus. Os obreiros precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração, estudo da palavra, entendeu? Então, o que nós podemos argumentar com Deus dizendo que não temos tempo para orar? Qual é a desculpa que nós vamos dar para Deus? Uma vez ou outra, tudo bem, né? Nós somos humanos, não somos perfeitos. Uma vez ou outra, né? Mas aquela rotina de todo dia não ter tempo para orar. Querido, costuma-se dizer que o nosso tempo só é aproveitado com aquilo que a gente gosta de fazer. Aquilo que realmente nós gostamos de fazer, nós arrumamos tempo para fazer. Entendeu? Agora, não é justo um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Ele dizer que não ora porque não tem tempo. Isso é uma desculpa que não dá para aceitar. Entendeu? Então, nós não podemos deixar de lado o nosso momento devocional. Muita oração, muito poder.
pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso aí não é piada não, é uma realidade. Entendeu? É melhor a pessoa dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou dando desculpa aí que eu não tenho tempo para orar. Mas isso é desculpa, eu não tenho força para orar. Eu estou desanimado para orar. Eu estou desinteressado para orar. Então muda esse quadro para mim, Senhor. Deus vai mudar. Porque quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, se a gente ficar só arrumando desculpa, que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, vai morrer assim. Vai ficar sem tempo a vida toda. Mas às vezes é desânimo. Porque se quiser orar, ora. Entendeu? Então, mas às vezes a pessoa está desanimado, não está sem força, está fraco. Conta para Jesus isso. Senhor, não estou orando, não vou dar mais desculpa não, Senhor. Eu tenho tempo, mas eu não tenho ânimo, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Porque Deus está pronto para estender as mãos para aqueles que se humilham diante dele. Entendeu? E também a leitura da palavra é a mesma coisa. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra no nosso coração é uma defesa contra o pecado. Entendeu? Porque se você não esconder a palavra no teu coração, conforme disse o Salmo 1, né? O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Entendeu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia é uma defesa para o nosso coração, não permitir que o pecado entre. Então, meditar na palavra é uma defesa, ele bloqueia o pecado, não permite que ele entre. O teu coração fica brindado com a palavra de Deus. Então, busca tempo para orar. Eu não vou ler a Bíblia toda, não. Lê um versículo e sai meditando nele. O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Às vezes tu grava 4, 5 versículos, medita nele durante o dia, para tu ver se o diabo vai ter poder de se aproximar da tua mente. É preciso ter tempo, é preciso tirar tempo para orar, é preciso tomar tempo para ler e estudar a Bíblia. Não lê a Bíblia quem é pregador, não vai ler a Bíblia só para pregar não, senão tu vai ficar fraco também. Leia a Bíblia para te alimentar. Depois de você estar alimentado, vai alimentar os outros. Professor, não estuda a lição só para alimentar os outros, não. Primeiro se alimenta, e depois tu vai alimentar os seus alunos. Entendeu? Bem, o uso de tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo aqui exorta, né? Além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando equilíbrio interior, que tanto beneficia a mente e o corpo. A Bíblia, ela diz que ela é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. O que ela faz? Ela organiza o nosso interior. Às vezes a pessoa não está bem interiormente, né? Não está bem emocionalmente, mentalmente. O interior dele está todo desorganizado. A palavra entra lá e separa e bota tudo no devido lugar. Entendeu? Então isso é importante. Finalmente, use tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, e tem tempo para viagem, seminário, conferência, convenções, mas deixa a sua família em segundo ou terceiro plano. Há caso de casamento destruído por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Então, se você não prioriza a sua família, você já perdeu a bênção. Você tem que ter tempo para a sua família, entendeu? Porque não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua esposa e seus filhos. Não vai dar certo, entendeu? Então, use o seu tempo também para sua esposa, para o seu esposo. Usa tempo também para os teus filhos. É muito bom a gente zelar pelo aquilo que é nosso, entendeu? Isso aí é um valor que você... Não, mas eu estou fazendo a obra. Não se esqueça dessa igreja que você tem dentro de casa. Deus quer que você faça a obra, que eu faça a obra, mas Deus quer que você comece dentro da sua casa. Sabe por quê? Eu vou encerrar aqui com um versículo que o apóstolo Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Certo? Tá bom? E o autor aqui ainda dá um recurso muito importante, que é o culto doméstico. Para você que tem filho em casa ainda, né? Culto doméstico é muito importante, ok? Então, vamos ver o conselho que o apóstolo Paulo dá aqui para a gente? Vamos lá.
que o conselho de Paulo possa calar lá no fundo da nossa alma. Vamos ler. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A Bíblia considera o homem, né, que não tem cuidado da sua família, principalmente dos seus, negou a fé. A Bíblia nos classifica como pior do que o não crente. Que coisa, né? Pois é. Tudo isso é o quê? Priorizar. É tempo para a família. Isso se chama tempo para a família. Eu tenho que ter tempo para o meu lazer. Eu também não sou de ferro. Eu tenho que ter o meu tempo para descansar o meu corpo. Eu tenho que ter tempo para alimentar minha mente, meu coração. Agora, eu tenho que saber dividir esse tempo. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, querida. Essa lição, ela não traz tudo, é uma lição simples, mas ela traz um despertamento muito grande para nós. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você dê uma boa aula e que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal se não se inscreveu, dá o seu like aí, dá um toque no sininho, nos ajuda aí a ranquear esse canal, porque a nossa finalidade é pregar a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo e que Deus te abençoe, tá bom?